e convido o senhor Marcos Dutra Ribeiro, coordenador do Movimento Negro Raízes, para que possa fazer a divulgação do trabalho do movimento e também falar sobre a abertura da Semana da Consciência Negra. Senhoras e senhores, nossa especial saudação em nome do Movimento Negro Raízes, mas que neste ato traz a palavra, e aqui saúdo o senhor José Luiz, representando a Sociedade 20 de Novembro, e também trago aqui a voz da comunidade negra de Bento Gonçalves. Aqui estamos falando da Semana da Consciência Negra. E eu começo com uma pergunta, mas muito mais do que uma pergunta, uma reflexão. Onde você esconde o seu racismo? Saúdo o presidente Moisés Scúcio, desta casa, saúdo o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Afro, vereador Eduardo Veríssimo, ao vice-presidente, vereador Joselito Tonieto, e saúdo aos demais que acompanham toda a Casa Legislativa e aos demais que compõem esta frente parlamentar. E aqui trago esta singularidade, porque em 2018, para nós, enquanto povo negro, sim, presenciamos e partilhamos de algo singular propiciado por esta casa. Quando acolheu o assunto cultura negra, quando acolheu o povo negro e toda a sua cultura. A exemplo disso, começo saudando pela recente aprovação do projeto de lei 141, que dá conta da criação da comissão, o Conselho Municipal dos Povos de Matriz Africana. E aqui saúdo, por óbvio, Lisiane, na liturgia religiosa, Lisiane de Iemanjá, que aqui neste ato, embora componha o movimento negro, neste ato representa os povos de religião. E aqui saúdo aos demais irmãos. Então é isso que nós estamos falando. E este ano, nós precisávamos quebrar um paradigma. Porque chega novembro, sim, aí todos nós falamos do negro e de sua cultura. Mas por que só novembro? E neste ano inauguramos sim esse paradigma. E aqui também não posso deixar de fazer uma citação muito especial ao secretário de Educação, Evandro Soares, por ter nos dado essa abertura. Porque através dele e da Casa das Artes, por óbvio, subjetivamente também pela Prefeitura Municipal, fizemos 2 eventos esse ano, alusivo aos 130 anos de abolição da escravatura e ao Dia da Mulher Negra. Eventos e alusões que nunca foram feitas. Porque entendo, senhores e senhoras, que a questão cultural negra, ela é do 1º de janeiro ao 31 de dezembro. Porque as questões que permeiam, e aliás, essa questão ela é muito singular, porque eu denomino uma situação em 3. Porque quando se fala em racismo, preconceito e intolerância, isso não tem dia, isso não tem data, isso não tem semana. Isso é diuturnamente. Está aí a internet, está aí o noticiário. Então, entendo que, ao abraçar isto, o poder público começa a abrir espaço para essa discussão, que deve ser, sim, uma discussão presente com todos nós. Porque muito se fala, mas pouco se conhece. E a história, a nossa história, ela não vem de um passeio de transatlântico. Ela vem e nasceu nos porões dos navios, onde tivemos nossas famílias separadas e chegando aqui escravizadas. E aqui se fala não de escravos, de pessoas, de seres humanos que foram escravizados. É este o ponto, é esta a abordagem. E todas essas questões que nos permeiam, sim, há de se fazer, sim, uma discussão muito séria a respeito disso. Porque aqui se fala, e a gente ouve muito falar, em questões de vitimismo, ou como se tem usualmente falado, na questão do mimimi, e até muitas pessoas dizem, puxa, mas que assunto chato. É chato? Agora imagina para quem tem que conviver com isso diariamente. Então é esta reflexão, senhores e senhoras, que aqui estamos trazendo, e nesse ato inaugurando a abertura da Semana da Consciência Negra. E por que, presidente Moisés, fiz a opção de escolha que se fizesse esse ato aqui nesta Casa Legislativa? Por tudo
por todo esse espaço que foi aberto. E a nossa história, como já foi muito bem lembrada na primeira audiência pública que aqui fizemos em 20 de junho, ela começa lá atrás. Quando começamos a tratar da questão das migrações dos cidadãos e cidadãs negros vindos do Haiti, do Senegal e dos demais países de origem africana. E aqui, presidente Moisés, eu já lhe disse isso pessoalmente, e agora torno público, que na sua fala, quando aqui trouxe o relato de quando se começou a se tratar este assunto, que surgiu vários comentários, e um deles assim muito emblemático. Essa gente tem que sair daqui, coloca num avião e tomara que caia no oceano. E é a partir daí que a gente começa a tratar essa questão que nos envolve enquanto sociedade. E aqui, presidente Eduardo Veríssimo, o quão importante foi quando nós trouxemos esse assunto para a primeira frente parlamentar, criada nesta Casa Legislativa. Depois de discussões, depois de, enfim, de diversas discussões sobre o assunto, então, por uma iniciativa sua, criou-se essa frente e que se compõe com os demais vereadores. E aqui nós estamos falando de uma situação que envolve 54% da população brasileira. Então, é um universo muito grande. Então, senhores e senhores, nós precisamos, antes de mais nada, presidente Moisés, é ter coragem para tratar disso. E essa questão, esses dias um agente cultural me disse o seguinte: Marcos, você é um entusiasta. E eu disse, e fui para casa com esta ponderação. E hoje eu digo, sim, sou um entusiasta, mas um entusiasta motivado pela dor que o nosso povo carrega. E aqui eu trago o exemplo vindo de Venâncio Aires, onde nós estivemos, não é, professora Solana, este final de semana, participando lá da escolha do mais belo negro e da mais bela negra do Estado, e onde lá tivemos a oportunidade de levar esta mensagem, e ao final fomos abordados por mais uma vida de dor. Uma mulher, mãe de 3 filhos, que em 2016 teve o marido a óbito, porque era um gari, e foi atropelado pelo próprio caminhão da coleta de lixo. E aí ela nos traz um relato que diz, pois é, eu tenho aqui a minha filha, que já fui chamada uma meia dúzia de vezes na escola, porque a professora implica com o seu cabelo black. Então eu fico pensando, gente, o que é o padrão, afinal? E por que nós temos que esconder a nossa cultura? Por que a nossa cultura não aceita? Por que a nossa forma de vestir, muitas vezes para alguns, inclusive, ofende? Ou gera algum tipo de comentário? Então eu penso que nós precisamos parar de tratar isso de forma hipócrita. E aqui faço as palavras do grande sambista Jorge Aragão. Somos filhos, temos a cor da noite. Somos filhos de todo açoite. E isto é um fato real da nossa história. Então, essa história não vai ser mudada. Nem por qualquer discurso hipócrita e nem por quem muitas vezes revela pouco conhecimento da cultura negra. E aqui, ao reportar isso, e é emblemático também, porque quando a gente pensa em questões que nos envolvem e que traz essas questões que orbitam racismo, preconceito e intolerância, eu trago aqui a história. Uma história chamada A Branca de Neve. O ano passado, para alguns que conhecem, mas tenho certeza que muitos aqui não conhecem, o ano passado chegou ao nosso conhecimento um fato que envolveu uma menina com 5 anos de idade, numa escola aqui do município. E a escola promoveu um momento de fantasia, enfim. E aí várias crianças então começaram a escolher as suas fantasias. E aí uma disse, eu vou de Homem-Aranha, outra eu vou de Rapunzel. E esta menina disse, eu serei a Branca de Neve. E o menino do lado disse para ela, não, você não pode ser a Branca de Neve, porque você é preta. E a menina, no alto da sua inocência, disse, não tem problema, eu tenho a cor do meu pai e da minha mãe. E esta menina, senhoras e senhores, mora dentro da minha casa, porque é a minha filha.
Então, quiçá isto, nós transformamos isso numa mensagem, e é isso uma das molas propulsoras que envolve o movimento negro Raízes hoje. E aqui, como disse, falo em nome do movimento, falo em nome da Sociedade 20, aqui representada, e falo em nome da comunidade negra. Nós precisamos tratar isso, sim, de uma maneira séria, de uma maneira profunda. Porque não é apenas em uma semana, intitulada Semana da Consciência Negra, que nós vamos achar que tudo é bonito. Aliás, eu disse isso lá em Venâncio Aires. Novembro deveria ser chamado de Novembro Preto. Porque é só no novembro que se fala das questões negras. E nos outros dias? Onde estão os outros dias? Onde estão as outras questões negras? Portanto, senhores, e essa mensagem e tantas outras estão chamando a atenção, sim, do protagonismo do que aconteceu aqui em Bento Gonçalves neste ano, que foi singular. Sim, Bento Gonçalves protagonizou essa questão negra. E até isso é tão singular porque Bento Gonçalves, neste mesmo contexto, também já foi apontada nacionalmente pelo racismo, no episódio Márcio Chagas. Então hoje, quiçá hoje, estamos dando o revés. E por que digo isso? Porque o movimento negro Raízes recebeu o reconhecimento do Estado através da Assembleia Legislativa, que o está premiando com a comenda Zumbi dos Palmares, a qual estaremos em Porto Alegre na quarta-feira para receber esta premiação. E essa láurea é pelo protagonismo do negro. Então, quiçá, senhores, aqui está exatamente o outro lado. É essa transformação, e muito bem citada pelo senhor presidente Moisés, me lembro muito bem na audiência pública, o quanto evoluímos nisso. Mas o quanto ainda precisamos evoluir. E aqui, vereador Joselito, não posso deixar de citar, porque sempre me traz alegria, quando eu entro no seu estabelecimento e lá vejo uma menina negra, cidadã do Haiti, trabalhando no caixa do seu supermercado. Diferente de muitos outros que estão limpando o chão. Então, é exatamente isso. E não basta nós aqui termos esse discurso de eu não sou racista, eu preciso combater o racismo. Eu preciso ser antirracista, vereador Eduardo Veríssimo. E é exatamente por esta conjunção, por muitas mãos, é que hoje nós estamos sendo reconhecidos pelo Estado por esse trabalho. E é uma construção de muitas mãos. E que passa, sim, por esta Casa Legislativa também. Então, este reconhecimento é para a comunidade negra, para a comunidade não negra, ou seja, é um reconhecimento para o município de Bento Gonçalves. Então, isso muito me honra, porque significa dizer que estamos, sim, começando a ter essa transformação. E quando instituímos o movimento, nós pensamos num público-alvo muito específico, que foi as escolas, porque é lá que se transforma. Educação e cultura é o que realmente poderá dar resultado no futuro. É por isso que esse ano são mais de 30 intervenções e já estamos, não só em Bento Gonçalves, estamos em Carlos Barbosa, em Garibaldi, em Farroupilha, em Caxias do Sul e agora em Venâncio Aires, levando esta mensagem, não só do movimento, mas da comunidade negra de Bento Gonçalves. E tem despertado atenção, sim, por todo este processo, vereador Eduardo, pelo qual nós passamos este ano. É isso que tem chamado a atenção. E quiçá isso é que nos levou a este momento, na próxima quarta-feira. Então, senhoras e senhores, quero dizer que é com muita alegria que eu trago isso, porque a questão negra, ela também precisa ser proativa, querida irmã Lisiane. Nós precisamos também falar daquilo que é positivo. E realmente, Câmara de Vereadores, nós estamos, sim, sendo protagonistas de algo, mas precisamos de mais. Precisamos de muito mais. E neste ato, então, dou por aberta a Semana da Consciência Negra. Há uma série de atividades já relacionadas a um evento
já em curso a partir de agora, né? E aqui, então, neste ato oficial, está aberta a sessão. E termino dizendo: valeu, Zumbi. Valeu. Muito obrigado.